amigos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, no canal Espiritismo e Vida. Nós hoje iniciamos o capítulo 20, então, o nosso 20º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos partilhar aqui com os nossos amigos o texto de hoje para que possamos ter, né, uma ideia do que vamos estudar. Então, aqui temos, né, o texto. Nós começamos, na verdade, com a parábola, né, que nós temos logo no início, os trabalhadores da última hora. Então, é este o nosso capítulo. E nós temos as instruções dos Espíritos. E temos aqui: os últimos serão os primeiros. Então, nós sabemos que este é um capítulo extremamente importante, pois ele faz referência aos trabalhadores que chegam nestes últimos tempos, que chegamos, podemos dizer, nestes últimos tempos, na sequência das revelações. Como veremos, né, o texto nos fala de uma sequência de revelações. Nós tivemos a primeira revelação com Moisés, tivemos a segunda com o próprio Jesus, com o Mestre, e a terceira com o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Então ele nos diz: o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Então, nós sabemos que esse texto faz referência à parábola dos trabalhadores da última hora, na qual o Senhor convida estes trabalhadores. Todos eles queriam trabalhar, mas o Senhor vai, né, contratar alguns na última hora do dia. E ele surpreende a todos, porque ele começa pagando pelos últimos que foram contratados, então dá um denário a cada um deles, dos últimos que foram chamados, e, logicamente, os outros, diz a parábola, imaginaram que receberiam mais, pois eles haviam combinado um denário pelo dia de trabalho. Se aqueles que chegaram na última hora receberam um denário, provavelmente eles iam receber mais. E eles acabam surpresos, pois recebem aquilo que havia sido combinado. E o texto diz, né, no final: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. E o Senhor lhes explica, né? Eu não estou sendo injusto, eu estou pagando a vocês o que combinamos. Por que vocês estão bravos se eu resolvi pagar a estes últimos o mesmo? Né? Eu estou sendo bom e vocês estão me olhando de forma errada e me criticando por ser bom. Então, a parábola, como todas as parábolas, logicamente, ela é muito simbólica. Ela comunica uma mensagem através do símbolo. E neste caso, né, nós vemos que o texto do Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a refletir sobre o fato de que estes últimos que foram chamados queriam trabalhar, desejavam trabalhar, mas não haviam tido oportunidade. Esta é uma forma de olhar para esta parábola. Logicamente que nós temos outras. Mais abaixo ele diz: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados.
um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então, é belíssimo esse final de Constantino, espírito protetor, e eles, o texto mais à frente, aí já é um texto de Henri Heine, ele diz: o belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Tal um dos verdadeiros sentidos desta parábola que encerra, como todas as de Jesus, como todas as de que Jesus se utilizou falando ao povo, o germe do futuro e também sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Então, nesse texto, no início, ele nos fala da questão dos trabalhadores que vieram já desde os primeiros tempos. Nós não podemos negar que os grandes missionários, né, os grandes profetas, Moisés, os grandes sábios da antiguidade, nós podemos falar de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, estes grandes iniciados da Pérsia, do Egito, da China, todos eles foram precursores do trabalho espiritual. Todos eles vieram para conduzir a humanidade ao conhecimento da vida imortal, da reencarnação, da existência de um ser supremo que organiza, conduz, direciona o nosso universo. Vieram para nos explicar os preceitos morais que conduzem à felicidade. Então, nós temos grandes mestres e precursores da espiritualidade. Sócrates morreu com a tranquilidade de quem tinha absoluta certeza de que estava deixando o corpo e de que seu corpo estaria sendo aniquilado, mas não sua alma. E ainda disse, né, vocês choram por mim, mas deveriam chorar por vocês. Eu estou sendo libertado, vocês continuam presos. E o espírito de Henri Heine, ele nos fala no final, né, da sua mensagem, dos grilhões da reencarnação que nós carregamos. E que o Senhor já nos tem chamado há muitos séculos para a sua vinha, mas nós temos recusado. Outros não recusaram. Então, nós não podemos negar a precedência daqueles que aceitaram o convite antes de nós, né? Não podemos ter a pretensão. No entanto, fica essa questão estranha do salário, não é? Nós nos dizemos, como assim o Senhor paga o mesmo salário àqueles que começaram por último? Não esqueçamos que, como diz o próprio Henri Heine na mensagem, Jesus utiliza um símbolo, e esse símbolo esconde uma mensagem. Então, do que é que o mestre está falando quando dá essa mensagem? Quando nós adentramos a vinha do Senhor, quando nós começamos a trabalhar no Evangelho, o trabalho é o pagamento. Então, não importa a partir de que momento nós começamos a trabalhar.
aliás, importa para nós. Quanto mais cedo começamos a receber, porque o trabalho é o pagamento. Quando nós trabalhamos no bem, quando nós trabalhamos no Evangelho, quando nós estamos próximos da divindade, isto já é o pagamento. Porque nós temos paz, nós temos equilíbrio, nós temos discernimento, nós sabemos caminhar com segurança, com equilíbrio, com paz, com serenidade. Neste caso, nós já temos recebido aquilo que é o prêmio do trabalho no bem, que é estarmos próximos da divindade, que é estarmos próximos do Senhor, dos espíritos superiores. Então, nós temos que lembrar aqui a passagem, né, na qual Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5, ele nos diz, né, eu sou a videira, vós sois os ramos. E enquanto eu estiver em vocês e vocês estiverem em mim, vocês darão frutos, frutos com abundância. Mas se os ramos são tirados da figueira, eles nada mais produzem, secam e são lançados ao fogo. Então, o mestre está dizendo que a condição para que nós possamos sermos felizes é estarmos conectados à árvore do Evangelho, à árvore que ele representa. Por mais frutos que geremos, por mais coisas boas que façamos, nós não podemos, meus irmãos, termos a ilusão de sermos a árvore. Nós não somos, né? A árvore do Evangelho, ela é o próprio Cristo. E ele tem estado presente na história da humanidade desde os primórdios. Ele, sim, está trabalhando desde a primeira hora. Nenhum de nós pode dizer isto, mesmo aqueles que começaram antes de nós. Porque todos nós somos e estamos na condição de espíritos em crescimento, em aprendizado, mas não temos ainda a condição daqueles que já alcançaram, né, a condição do Cristo. Então, nós temos que entender a nossa situação, a nossa posição, temos que compreender quem somos e temos que entender na mensagem da parábola que estarmos no trabalho do Evangelho já é por si mesmo o pagamento, já é por si mesmo, né, o prêmio. Porque quando nós estamos nessa condição, quando nós estamos trabalhando no bem, nós estamos no fluxo das bênçãos divinas. Elas não nos pertencem. Nós não somos, né, a origem destas bênçãos. Mas nós podemos usar um símbolo. Por exemplo, Chico Xavier tinha o hábito de dizer que ele era um burrico dos espíritos, né? Ele era um burrinho, um, aquele animalzinho que leva as cargas, né? Que transporta. Ele diz, eu levo os livros. Mas os espíritos têm que cuidar do seu animalzinho. Eles precisam, né, tirar, né, as pragas, eles precisam cuidar da sua saúde. Então ele queria dizer com essa imagem que quando nós servimos o bem nos serve, o bem cuida de nós. Quando imaginemos que você é um, um tubo de PVC que leva água para uma região necessitada. Bom, quem é que recebe água em primeiro? O tubo, né? Ele fica limpo, ele fica cuidado, ele tem que ser protegido porque ele é importante. Então, nós percebemos que o trabalho no bem, ele é esta possibilidade que nós temos de deixar, meus irmãos, a condição de sofrimento, a condição de necessitados, a condição de almas ainda, né, em estágio muito precário de evolução.
Nós não podemos ter ilusões quanto à nossa condição, à nossa real condição espiritual. Por isso que o trabalho que nos é oferecido na doutrina espírita deve ser visto como uma bênção. Nós não estamos fazendo um favor para a doutrina espírita. Quando aceitamos o trabalho nas lides espíritas, nas lides do trabalho evangélico, nós estamos fazendo um favor a nós mesmos. Nós somos como aquele filho pródigo que volta a casa, né, e diz ao pai: Pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra a tua lei, eu pequei contra a tua casa, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas conceda-me, por compaixão, o direito de ser um dos teus servidores, ainda que o último, e eu me contentarei e estarei feliz. Porque nós sabemos que estando na casa do Pai estaremos bem. Estando no trabalho espírita, nós não podemos esquecer a palavra trabalho, né? Então, trabalho é exaustivo, trabalho exige. E o trabalho espírita, em especial, ele exige energia nervosa, ele exige energia física, ele exige que nós tenhamos muita paciência conosco, com os outros. Ele exige que nós tenhamos perseverança, que não nos rendamos às ilusões do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Quantas vezes nos perdemos no trabalho espírita e perdemos a oportunidade do trabalho porque temos sido os mesmos de antes, temos sido os mesmos do nosso passado, né? Chegamos à doutrina tendo vivido em outras religiões, tendo ocupado posições em outras denominações religiosas, e nós queremos ser servidos ao invés de servir. Temos ideias brilhantes que queremos que os outros executem, mas nós não colocamos jamais a mão na massa. Queremos ser respeitados, consultados, mas jamais nos apresentamos para o trabalho, nas lides de cada dia. Então, meus irmãos, o convite que nos é feito pela doutrina espírita é um convite de muita responsabilidade, mas de muita importância para nós. E é um trabalho, sim, um trabalho exigente que nos coloca à prova diante de nós mesmos, sobretudo, porque nós temos uma tendência muito clara a voltar aos velhos padrões psíquicos, mentais que já ocupamos e tivemos. Então, transpomos para as lides do trabalho espírita as mesmas ilusões, o mesmo padrão mental de comportamento, né? Somos aquele irmão muito exigente com os outros, muito crítico, que consideramos todo mundo abaixo, do trabalho e de nós mesmos. Então, tomemos cuidado para que nós não envenenemos a oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Nós somos os trabalhadores da última hora. Isso quer dizer que nós somos mais necessitados. Por quê? Porque os trabalhadores da primeira hora sequer conheciam Jesus. Eles se integraram ao trabalho só na esperança de que um dia ele viria. Vejamos bem a distância que nos separa de um Isaías, de um Daniel, de um Ezequiel, de um Moisés. Eles viveram da esperança, tanto que Jesus dirá aos discípulos, né? Vocês estão vendo o que gerações sonharam ver, né? Vocês estão vendo e ouvindo aquilo que muitos morreram esperando ver. Então, estes grandes profetas e profetisas do passado, da história de Israel, sobretudo, viveram da esperança de que um Salvador viria um dia. Olha a beleza que é isto. Aí vem o Cristo.
E ainda assim nós não compreendemos, não entendemos, né? Queríamos provas. Provavelmente nos alinhamos aos saduceus e fariseus, né? Estávamos mais preocupados com o fato de lavar as mãos do que com a mensagem que ele estava nos transmitindo. Provavelmente estávamos entre aqueles que o criticavam por deixar seus discípulos colher espigas num sábado, ao invés de prestarmos atenção na sua mensagem. E 2000 anos se passaram, meus irmãos, e nós ainda não tínhamos compreendido Jesus. Então, ele, por uma expressão ainda do seu amor e compaixão, nos envia a doutrina espírita, o Consolador prometido, para explicar aquilo que ele disse, para lembrar-nos daquilo que ele disse. E é espantoso que alguns irmãos digam: o Espiritismo não tem nada com religião, com espiritualidade. Mas se ele não tem, então para que que ele serve? Se ele não cumpre a promessa de Jesus. E qual era a promessa de Jesus? Eu vos enviarei um Consolador, que vos explicará tudo e permanecerá convosco. Ele vos fará lembrar o que eu disse e vos explicará o que eu não pude explicar. E todas as coisas serão postas ao claro. E o Espírito da Verdade começa o Evangelho segundo o Espiritismo dizendo exatamente isso, né? Que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser colocadas no devido lugar e explicadas. E nós entendemos o Evangelho do Cristo graças à mensagem da doutrina espírita, o que significa que nós tivemos que ainda ter este recurso. Muitos antes de Jesus não conheceram o Mestre e viveram da esperança de conhecê-lo. Outros o viram presencialmente ou não e aderiram à mensagem. Quantos milhares de irmãos chegaram a dar a vida nos circos de Roma e aderiram a este movimento maravilhoso iniciado por Jesus e pelos discípulos, que vai mudar a face do mundo, né? Então, muitos não conheceram pessoalmente Jesus, tiveram a aventura de conhecê-lo, alguns. Alguns conheceram aqueles que o conheceram, né? Então, nós temos ali os que tiveram contato com os evangelistas, e depois nós teremos os últimos, né? Como nós vemos na própria descrição que nos faz Emmanuel, nos seus livros, contando, né, que nós sabemos pela história que temos ali São João Evangelista, é um dos últimos, é o último, na verdade, dos discípulos do Cristo a deixar o mundo, e ele teve, né, discípulos como Policarpo, de Esmirna, e Policarpo será mestre de Santo Irineu de Lyon, né, Lyon na França, que será a base dessa igreja, né? Então, nós podemos dizer que a Igreja da França, onde nasce Allan Kardec mais tarde, é originária, né, diretamente da influência de São João Evangelista. Então, nós vemos que esse grande movimento que eles iniciam vai se espalhar pelo mundo como um movimento de amor, de fraternidade, de socorro às crianças necessitadas, às viúvas, que ficavam abandonadas depois que seus maridos morriam nas guerras, os órfãos, os doentes, os idosos. Com o cristianismo começa um movimento de fraternidade que nós nunca tínhamos visto em toda a história da humanidade. É um movimento belíssimo de alegria, de trabalho, de serviço à humanidade. Jesus nos ensinou isto. E este movimento, a ele muitos aderiram. Irmãos nossos, trabalhadores da primeira hora, que entenderam a mensagem de Jesus. Vejamos o símile, né?
O comparativo que nos é dado por Emmanuel da sua própria história pessoal, no há 2000 anos, sua esposa entende Jesus, né? Tem a humildade de entender quem ele é, a grandeza dele. E Públio Lentulus, o senador orgulhoso, né, arrogante, não compreende o Senhor, né, e vai viver uma vida de lutas, sofrimentos, perdas terríveis por causa do seu orgulho. Então, alguns compreenderam, outros não. Mas o Senhor, a todos nós, tem auxiliado. Nunca abandonou nenhuma de suas ovelhas, como ele próprio nos disse. Mas nós não podemos negar que temos um coração duro, porque para nós foram necessários ainda 2000 anos a mais, né? 2000 anos a mais. E precisamos ainda dos esclarecimentos da doutrina espírita para entendermos e nos engajarmos no conhecimento espírita. A questão é, nos transformamos em trabalhadores? Podemos nos considerar trabalhadores da última hora? Nós estamos, meus irmãos, em face de um momento muito importante. Em algumas de suas mensagens, Emmanuel fala algumas coisas que me parecem importantes comentarmos aqui. Ele faz uma análise do quadro da condição e da situação espiritual da humanidade, em livros, por exemplo, como Emmanuel e O Consolador, e em alguns outros, em algumas outras mensagens, que encontramos em livros como Cartas do Coração, recentemente, Fé e Vida, me parece que foi lançado, eu tenho aqui, Fé e Vida, que foi lançado em 2014 pela Federação Espírita Brasileira. Há algumas mensagens que merecem ser lidas, embora, infelizmente, tenha algumas alterações do texto original. Mas isto é outro assunto. Nestas mensagens, Emmanuel faz uma análise da situação da humanidade. Aliás, meus amigos, no final do livro Há 2000 anos, vale a pena ler a fala de Jesus aos desencarnados. Aquela fala não é para aquele momento, para aquela situação. Ali, Emmanuel está projetando para nós. Jesus está falando ali para nós, para os homens da nossa época. E nessas mensagens todas, Emmanuel tem tido cuidado de registrar que muitas pessoas vão nascer no mundo para se ocupar dos bens terrenos, dos avanços da ciência, das discussões filosóficas, das doutrinas psicológicas, mas ele diz: nós temos o privilégio de ter a mensagem da luz e do Cristo nas mãos. E temos a responsabilidade desta mensagem. A nós não cabe pedir absolutamente nada, senão o direito de servir ao Cristo. Então, vejamos, né? Os outros podem pedir salários por suas atividades nas ciências, nas filosofias, nas universidades, nos trabalhos sociais do mundo, na política, mas os servos do Evangelho, no século em que estamos, não nos cabe, porque o privilégio que temos já é o pagamento. Servir ao Cristo sem absolutamente nada solicitar, porque servir ao Evangelho e à doutrina espírita já é para nós o pagamento, né? Com dividendos maravilhosos de paz, de equilíbrio, de saúde mental, de discernimento,
Nós estamos vivendo uma época de terríveis equívocos, né? Em algumas questões do livro, e acho até que consigo recuperá-lo aqui rapidamente, se vocês me permitirem 2 segundos. Nós temos, por exemplo, no livro O Consolador, nós vamos ver, por exemplo, na pergunta 204, 206, 207, Emmanuel, por exemplo, na 206, é questionado como é considerado, né, do plano espiritual, a posição intelectual da Terra no momento. Os valores intelectuais do planeta na época moderna passam por uma humilhação, né, de todas as forças corrompidas e de decadência. A geração atual, que se tem, né, orgulhado das suas conquistas, nós nunca tivemos tanta, né, na face da Terra, uma situação de miséria moral. Ele vai nos falar isso na questão 207 também. Por exemplo, ele diz que a decadência, né, intelectual, ela é profundamente séria, né? Ele diz, é por isso que nós observamos na paisagem política e social da Terra as aberrações, os absurdos teóricos, os extremismos que operam a inversão de todos os valores. Vejamos bem, isso está escrito, dito por Emmanuel em 1941. Então, a decadência espiritual que estamos vivendo leva a estas teorias absurdas. Nós vemos a inversão de valores, né? O bem passando a ser mal, o mal passando a ser bem. Nós vemos uma corrupção generalizada da moral, dos valores, a religião vendendo-se para ter sucesso, para arrecadar dinheiro, que seja nas vertentes mais antigas, nas mais novas. Nós vemos essa mesma corrupção e essa mesma decadência. Então, o Espiritismo se apresenta nesse momento como uma via de acesso ao futuro. Nós não podemos perder os frutos da nossa civilização. Nunca tivemos tantos livros, nunca tivemos tanto acesso, né? Nós, às vezes, criticamos a Igreja Católica dizendo: as pessoas não podiam ler a Bíblia. Não, não é que elas não podiam, não tinham acesso porque não havia Bíblias, né? Uma Bíblia custava uma fortuna. Não, fazer cópias de um texto era algo extremamente caro e difícil. E as pessoas tinham acesso porque ela era lida nas missas e explicada pelos padres. Mas, a partir do momento que Gutenberg, né, imprime a primeira Bíblia católica e começa a espalhar a possibilidade de todos terem acesso, nós temos muitas Bíblias guardadas, né, em armários em casa que nunca foram abertas. Nós temos milhares de livros e as obras que nos deixaram os grandes mestres estão todas disponíveis na internet. As obras de Chico Xavier, de Allan Kardec, são presentes da espiritualidade para a humanidade, para que nós tenhamos orientação, para que nós tenhamos luz para o caminho, para que nós possamos caminhar, meus irmãos, em meio às confusões em que vivemos agora, neste momento da humanidade. Jovens que estão perturbados, que estão sendo desorientados nas universidades. Você manda um filho para uma universidade, ele volta não sabendo se é homem, se é mulher, ele volta materialista, ele volta defendendo ideias que ele nunca parou realmente para pensar no que são e de onde vêm e quem as patrocina. E nós vemos isso se espalhando, os valores corrompidos na televisão, bandidos sendo apresentados como heróis,
políticos corruptos sendo aplaudidos e defendidos pelas mídias. Então, nós estamos numa situação de muita confusão. Ter o Espiritismo é uma bênção, pois talvez nós não tenhamos poder para mudar tudo à nossa volta, mas nós podemos influenciar com equilíbrio. Nós podemos influenciar orientando. Então, Emmanuel sabe do que está falando quando nos diz, né, desta decadência e da importância dos trabalhadores da última hora fazerem o seu trabalho. São nesses momentos de grande perturbação, de grande sofrimento, que nós precisamos de pessoas despertas. Então, tomemos cuidado para não deixarmos o Espiritismo se infiltrar por doutrinas e ideias equivocadas. Pessoas que não entenderam a doutrina e já começam a infiltrá-la com ideias alienígenas. A doutrina espírita, meus companheiros, ela é o consolador prometido por Jesus. Ou tudo isso é uma mentira, ou nós não entendemos a extensão do pensamento espírita. Quando Allan Kardec diz que a doutrina espírita toca todos os aspectos da vida humana, isso significa que nós temos uma grande reflexão e um grande estudo a fazer para entender o que ele está dizendo. Então, a doutrina espírita, ela pode influenciar a psicologia, as ciências humanas, ela pode influenciar os trabalhos das ciências naturais, da física, da química, da biologia. Ela pode orientar a direção das pesquisas. Ela pode funcionar como um farol que aponta o caminho para onde nós devemos ir. Por exemplo, o que os nossos irmãos na medicina, na biologia, na psiquiatria estão fazendo, que ainda não se deram conta da importância da ideia de perispírito, ou de analisar, né, o ser humano a partir da concepção da reencarnação. Lógico que nós sabemos que tem muitos que já estão fazendo isso. Isso é maravilhoso. Mas nós falamos globalmente, né? Para a maioria das universidades do mundo, eles nem sabem que isso existe. Nós temos alguns abençoados, privilegiados, que já entenderam a importância disto, mas muitos ainda não. Como, né, imaginemos um mundo cuja política seja orientada pela formação espírita. Imaginemos um mundo em que a educação seja orientada pelos princípios espíritas. Nós temos um trabalho imenso a fazer. Então, Jesus não nos mandou o Consolador prometido para ser mais uma teorizazinha, né? Uma ideiazinha que nós vamos, que bonitinho, não é isso. Ele é o Consolador prometido, ele abre caminhos, ele orienta a humanidade, ele nos mostra o que fazer, e a doutrina espírita pode, com a sua simplicidade, nos enganar. Porque é como um lago, né? Um lago imenso, muito límpido, e nós, porque podemos beber da água que está ali na superfície, imaginamos que entendemos o que está nas profundezas. Nem sempre. Porque para entender as profundezas, você precisa desenvolver fôlego, estudo e mergulhar nas profundezas. As pérolas estão lá embaixo. Então, é lógico que nós podemos nos beneficiarmos da superfície. Vamos ao centro, tomamos passe, ouvimos uma palestrinha, nos beneficiamos, né, da presença, do carinho dos benfeitores. Mas a doutrina espírita é muito mais do que isso. Ela é renovação, ela é orientação. A doutrina espírita é um novo paradigma para o espírito humano, um novo eixo de desenvolvimento para o espírito humano. É isto que ela significa.
Daí nós não entendermos pessoas que querem trazer para a doutrina espírita a psicologia do fulano, do ciclano, não, é o contrário, a psicologia que tem que receber a doutrina espírita, que tem que ser influenciada pela doutrina espírita, né? As ciências do mundo precisam do espiritismo. Ele é a promessa, a realização do Cristo. Ele pode orientar o cientista nas suas pesquisas e dizer em que direção ele deve ir. Felizes aqueles que já perceberam isso, porque estão pesquisando coisas que vão ser para a eternidade, né? E não esses milhares de pesquisas que nós fazemos, né, como vemos aí na internet, né, de que lado cai um guardanapo no restaurante, ou coisas absurdas, né, que nós gastamos, às vezes, milhares de dólares para fazer perguntas e para encontrar respostas que não têm o menor sentido para ninguém, quando as grandes questões da humanidade não foram, né, ainda levantadas nos meios de comunicação, nas universidades, e para as quais muitas vezes nós já temos respostas encaminhadas, né, e faróis apontados, como a doutrina espírita nos traz, porque ela nos dá respostas a estas grandes questões. De onde viemos? Qual é a nossa natureza? Por que estamos aqui? Para onde vamos? O Espiritismo responde a tudo isso. Então, meus amigos, que nós possamos refletir com muita atenção em tudo isso. Partilhamos aqui com vocês um texto de Emmanuel. Vou colocar aqui o certo. No livro Fé e Vida tem um pequeno capítulo que se chama Escolhidos. Vejamos o que nos diz Emmanuel. Essa mensagem foi recebida no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, em 6 de janeiro de 1980. Todos somos chamados para a construção do bem de todos, segundo as leis de Deus. Muito fácil reconhecer os escolhidos. Os irmãos que recusam trabalhar permanecem chamados. Compreendendo-se que a justiça divina ignora privilégios, todos aqueles que se decidem a servir são escolhidos, por efeito da própria escolha. Maravilhoso, né? Como a sabedoria de um espírito como este, em tão poucas linhas, nos diz tanto. Nós todos somos chamados a servir no bem comum. E é fácil reconhecer os escolhidos, né? Porque estes escolhem trabalhar, escolhem servir, né? E aqueles que recusam a trabalhar, eles permanecem chamados, porque todos nós somos chamados, né? Então, Emmanuel nos dá uma belíssima lição neste final, comentando, inclusive, né, os últimos serão os primeiros serão os últimos, né, do texto evangélico que nós lemos agora de pouco. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos refletir sobre a importância e sobre a oportunidade maravilhosa que nos é oferecida pela doutrina espírita. No final do texto de Henri Heine, ele nos diz, né, e acho que vale até a pena, né, que nós o coloquemos aqui novamente, porque é um texto belíssimo. Ele nos diz o seguinte: é, ele nos fala, há uma parte no capítulo em que ele nos fala, né, que a nossa reencarnação, apesar dos sofrimentos, das lutas, né, ela é só um momento, uma pequena, eu não vou encontrar o texto, só uma pequena, ela é um pequeno momento. Então, nós às vezes temos essa impressão de que a vida é difícil, as lutas são numerosas, nós temos os nossos deveres de família, de sociedade, de trabalho. Sim, tudo isso é verdade, meus irmãos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma oportunidade maravilhosa. Quando há tantas pessoas desorientadas, nós sabemos o que estamos fazendo aqui.
quando há tantos irmãos perdidos, sendo doutrinados em universidades por professores completamente desorientados, nós sabemos o que estamos fazendo neste mundo, sabemos para onde vamos, quem é nosso mestre. Não estamos sendo manipulados por ideologias perigosas. Nós sabemos quem é o Cristo, quem é a doutrina espírita. E nós estamos comemorando nesta semana, né, o aniversário da publicação do Livro dos Espíritos, no 18 de abril. Próximo passado, nós comemoramos mais um ano desta obra extraordinária que inaugura a mensagem espírita para a humanidade. Fruto do trabalho infatigável de Allan Kardec. Fruto da bondade das falanges superiores, os espíritos iluminados que vieram trazer aos homens e à humanidade a mensagem do Evangelho. Fruto do esforço e do sacrifício de milhares de missionários, de espíritos que trabalharam para que nós pudéssemos receber a luz que orienta os nossos caminhos. Lembremos das mãos ágeis e trabalhadoras de Allan Kardec, das noites intermináveis trabalhando para responder cartas, organizar os livros, publicar a revista espírita, estruturar um corpo de conhecimentos que representa para nós a orientação para os próximos séculos da espiritualidade humana. Muita pesquisa será feita, muito trabalho será feito, mas se nós lermos a doutrina espírita, nós já entenderemos qual é o resultado desse trabalho todo que está apenas começando na humanidade. A síntese já está ali, é como se Deus quisesse nos dizer: vocês não precisam esperar séculos para que a ciência, a filosofia, organizem tudo isso num corpo lógico e coerente. Nós já vos damos isto pronto para que você tenha como viajar. Né? Você pode partir em viagem levando tudo consigo. Você já sabe tudo. Então, meus queridos irmãos, que nós celebremos a honra de sermos espíritas e que nós possamos aproveitar o privilégio que nos é dado de sermos os trabalhadores da última hora. Como o Espírito diz na mensagem que lemos há pouco, nós encarnamos e reencarnamos, muitas vezes sabendo que o trabalho não foi feito, mas que podemos retomá-lo. E quanto mais cedo, mais rápido e mais eficazmente nós o retomarmos, mais nós avançaremos. Então, que Jesus nos ampare, nos abençoe, que nós possamos aproveitar, né, este conhecimento maravilhoso que a doutrina nos dá. Esta luz para o futuro, para os nossos destinos. Então, nós agradecemos a Allan Kardec, agradecemos ao Espírito da Verdade, agradecemos aos grandes missionários, a Leon Denis, a Gabriel Delany, agradecemos aos grandes missionários que tivemos no Brasil, Inácio Bittencourt, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Cai Barchútel, Anália Franco, né, Adelaide Câmara, Chico Xavier e tantos trabalhadores abnegados que nos têm oferecido conhecimento libertador. Que o Senhor os abençoe e os compense pelo trabalho, né, que tiveram para nos dar luz. Muito obrigado, meus irmãos. Nós vos convidamos, então, a estarem conosco na próxima semana, para que um novo companheiro ou companheira possa, né, continuar a partir do próximo item do capítulo 20. Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare sempre. Muito obrigado.